Paz do Senhor Jesus, igreja. Salmos de número 137. Diz então esse salmo, seus primeiros versículos: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Verso 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como é que eu vou cantar fora da presença do Senhor? Eu quero contar um pouquinho da história da minha vida. Eu, antes de conhecer a Cristo, meu irmão me convidou para ir em algumas igrejas, e eu fui com ele. Fui numa igreja batista, chamada Igreja Batista do Povo, lá em Belo Horizonte. A pregação do pastor Aquiles Barbosa, muito bonita, e eu até cheguei a aceitar Cristo, mas eu não conseguia firmar a minha vida. Enfim, foi um momento ali muito passageiro, e eu acabei me afastando completamente. Mas eu fiquei com aquela semente no coração. É gostoso as coisas de Deus. E eu voltei lá para minha terra, lá no interior de Minas, e eu me lembro que eu tinha uma namorada. Eu morava num município e ela morava em outro município. E o transporte lá naquela época ou era a pé ou era a cavalo. E eu me lembro que era uma tarde de sábado. Eu ia para a cidade dela. E eu estou contando isso porque tem um ponto muito interessante. Eu guardei um hino que a igreja cantava. Eu não sabia toda a letra do hino, mas parte do hino eu lembrava. E eu montado naquele cavalo, na beira do rio Jequitinhonha, alguém já viu falar? Eu sei que é estranho, né? Mas é isso mesmo. Rio Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha. Eu montado a cavalo, era tardezinha, e eu me lembro que eu cantava esse hino, montado no cavalo, chorando, lembrando da palavra, lembrando da igreja, lembrando do hino. E sabe qual era o hino? Canta, irmãos, louva a Deus, olha que hino. Esse era o hino. Canta, vamos cantar junto. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz.
mais gloriosa do que você cantar em liberdade. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Cantar em liberdade é estar na presença do Senhor. Cantar em liberdade é não ser aprisionado pelo pecado. Uma pessoa que está preso no pecado não tem liberdade para cantar. Israel sabia perfeitamente disso. Quem está preso no pecado não tem liberdade. Ele chora, ele geme, mas ele está preso. Em uma das prisões que Israel foi levado pelo governo babilônico, pela aquela situação que eles estavam, portanto, cativos, presos, sem liberdade, por causa do pecado. O pecado nos leva ao cativeiro. E aquilo que é mais gostoso, que é mais sagrado, que é mais lindo, é você estar livre. Quando eu estou dizendo livre, você pode estar numa cadeia, mas se Jesus estiver lá, canta. Você pode estar em cima de uma cama morrendo, mas se Jesus estiver lá, canta. Você pode estar no momento mais duro da tua vida, mas com Jesus, louva Ele. Não tem coisa mais gostosa, porque o louvor, meus amados, não é um sentimento da boca para fora. Como diz São Mateus 15, esse povo me honra com os lábios. E o coração está o quê? Isso não é louvor. Louvor não é lábio. Aliás, por falar nisso, uma certa época, eu fiquei muito escandalizado com esses cantores profissionais. Eu estava em uma certa igreja, a convite, e aí, de repente, eu não sou muito favorável à câmara. Você tira um pouco, tolhe um pouco a liberdade. Mas graças a Deus que a gente procura servir a Deus, ou em frente à câmara ou fora de câmara, nós servimos a Deus com um coração sincero. Mas aquele cantor estava na minha frente, e quando a câmara foi passando para apresentar o cantor, aí o homem ficou gigante. O homem posicionou e fez. Meus irmãos, há pessoas que gostam de aparecer, gostam de ser visto. Aí ele começou a cantar e foi aplaudido. Como as pessoas gostam de fazer notório a sua glória, a sua fama, a sua voz. Meus amados, Deus não tem prazer num louvor de boca para fora. Há muita gente que diz assim: pastor, eu não tenho oportunidade aqui na igreja para cantar. E você não canta? Você não louva a Deus? Não tem um louvor mais gostoso do que na sua casa, do que sentado aí no banco, aonde você abre a boca e diz: eu estou te louvando, Senhor, eu glorifico o teu nome. Essa liberdade de dizer: Senhor, estou na tua presença. Você já viu aquele louvor de madrugada em casa, que você está de joelho chorando? Aí você, naquele momento, diz: Senhor, eu louvo o teu nome. Na minha angústia, na minha dor, e os céus abrem em seu favor. Por isso, irmão, o cristianismo é um negócio tão lindo.
No livro de Amós, no capítulo 5, o Senhor chegou a dizer para o povo de Israel: eu não vou ouvir mais o som dos seus instrumentos. Eu estou enojado. Porque chega uma hora que essa coisa chamada sucesso, ibope, grandeza, curtida, glória, Deus não está nisso. E aliás, eu até quero reforçar aqui o que o pastor ontem pregou. Os nossos hinos têm que ser olhado letra, olhado a canção de quem canta, de onde veio. Porque, meus amados, tem certas músicas que elas são bonitas, mas quando você vai ver o autor cantando, eu gostaria de citar nomes aqui, mas como nós estamos no ar, eu evito, para depois nós... Mas tem certo cantor que eles são inimigos do evangelho. Os hinos dele é para fazer sucesso, os hinos dele é para dar curtida, os hinos deles é isso, e o povão cai, e o povão gosta. Mas o hino que é para louvor ao Senhor deve ser dito: Senhor, é para a glória do teu nome. O hino tem que falar na nossa alma. A letra do hino tem que ser para a glória do Senhor. Nenhum hino pode ser exaltação. Hoje é exaltação. Há muitos hinos. Tem um hino que é cantado assim, ó. Nunca mais eu ouvi. Aqui eu nunca vi ninguém cantando, mas é mais ou menos assim, ó. Hoje eu estou na... Hoje eu estou numa merda danada, mas vocês vão ver que eu vou subir, e quando eu estiver lá em cima eu vou ver você também. Sabe aquela espécie de gangorra? Hoje eu desço e amanhã eu subo, e quando eu estiver lá em cima e te ver lá embaixo e você não me abraçou, não fez nada por mim, eu vou dar risada. Mais ou menos assim. Eu acredito que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Apologia ao seu sucesso. Quando eu estiver lá em cima, me aplaude, porque a gangorra vai mudar. Quando eu subir, você vai descer. Meu irmão, nenhum hino, nenhum louvor a Deus deve, de maneira alguma, elogiar ou glorificar quem caiu ou quem levantou. O hino é para o Senhor. O louvor é para o Senhor. Quem canta para o Senhor louva o seu nome. E por isso, meus amados, Israel estava numa situação de angústia, presos. Agora, o pior de tudo era que os inimigos que conheciam Israel e sabiam o Deus que eles serviam, agora, vendo eles presos, zombavam. Você não quer cantar um hino daqueles que vocês cantavam? Porque Satanás, ele faz assim. Ele luta para nos derrubar. E quando nós caímos, ele zomba. Não era você que estava cantando, agora canta. Não era você que estava lá dizendo que teu Deus é grande, você agora canta um hino daqueles que vocês cantavam em Sião. E eles choravam e diz: como nós vamos cantar? Nós estamos distante da presença do Senhor. Os instrumentos pendurados no salgueiro. Quando eu lembro dessa expressão, salgueiro fala de tristeza, fala de decepção, fala de distância da presença do Senhor. Quantos irmãos que cantavam, que louvavam a Deus, que penduraram os seus instrumentos e que hoje estão aí parados. Não tem saudade daquele tempo? Aonde
está o dom que Deus te deu? Aonde está o instrumento que um dia foi consagrado ao Senhor? Aqui na igreja vinha um irmão, não vou citar o nome dele, mas é muito conhecido, e ele estava sentado em um desses lugares aqui. E Deus revelava aquele irmão de uma situação de angústia, de tristeza na família. E ele estava indo embora do Brasil, porque ele estava abandonando família, abandonando tudo, porque ele queria viver uma outra situação. E Deus revelava, e ele escondeu aqui, ele entrou no meio dos irmãos para que Deus não o visse. Mas ele ouviu claramente a voz do Senhor falando com ele. Ele veio aqui na frente e ele testemunhou dizendo, olha o que ele falou: o meu instrumento foi consagrado a Deus. Segura isso aqui, ó. Meu instrumento foi consagrado a Deus. E um dia eu estava num baile tocando, e eu via que uma pessoa do meio do público, da plateia, olhava para mim. Aquela mulher não tirava o olho de mim. Eu dizia, que desgraça. Será que ela está gostando de mim? O que ela está vendo em mim? Eu estou aqui só para tocar o meu instrumento e ganhar meu trocado, mas quando ele abaixava o olhar, tirava o olhar, quando olhava de novo, ela estava olhando para ele. Quando houve a pausa, ela subiu no palco e disse assim, quem é você? Ele disse, eu sou fulano de tal. Mas que instrumento é esse seu? Ele disse, isso aqui é um sax. Não, mas tem alguma coisa errada com esse instrumento e com você. Você não percebeu que eu estava de olho em você? Não é porque eu estou gostando, é que eu vejo um fogo saindo desse instrumento. Eu vejo uma luz brilhando nesse instrumento. Aí o irmão abaixou a cabeça e começou a chorar. Mas afinal, quem é você? Ele disse, eu sou desviado do Evangelho de Cristo. E ele virou para ela, e quem é você? Ela disse, eu também estou afastada do Evangelho. Aquilo que você consagra ao Senhor é do Senhor. Aquilo que você diz, Senhor, irmão, é uma das coisas mais lindas. Consagra a tua vida aqui hoje a Deus. Consagra a tua voz a Deus. Consagra teu instrumento a Deus. E diz, Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Aleluia. Oh, aleluia. Eu glorifico meu Deus, porque eu sei que Ele é um Deus tremendo. Consagra a sua vida ao Senhor. Diga, Jesus, unge a minha voz, unge o meu instrumento. Eu quero te servir todo o tempo da minha vida. Então, amados, Israel agora chorava, presos, o instrumento pendurado, e eles diziam assim, como é que eu vou cantar um hino ao nosso Deus? Como é que eu vou cantar? Eu não tenho mais liberdade de espírito. Não é liberdade para cantar. Qualquer pessoa canta em qualquer lugar, solta a voz bonita, mas cantar simplesmente com a voz, sem a unção, sem a presença de Deus, não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer a unção na tua voz, Ele quer a unção no teu instrumento, Ele quer que o seu louvor chegue diante dEle. Meus amados, quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, enquanto a igreja cantava, Jesus estava me curando.
Enquanto tocava um instrumento, eu vi o Espírito Santo de Deus batizando. Aleluia, aleluia. Enquanto eu louvava ao Senhor, Deus estava operando na minha casa e na minha família. Deus estava abrindo porta. Meus amados, nós precisamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Servir a Ele é isso. Toda a história da igreja, toda a história do mundo, toda a história do povo de Deus, sempre estava o louvor marcado nas suas épocas. Todo o tempo, o louvor faz parte da nossa vida. Por isso, meus amados, uma igreja onde não tem louvor é uma igreja que, em tese, falta algo muito interessante. Por mais que tenha oração, por mais que tenha palavra, mas não tendo louvor, é uma igreja manca. O louvor, Jesus cura, porque a palavra e o louvor estão intrinsecamente ligados. Quando você canta, você prega. Quando você prega, você canta. E Deus opera no meio do seu povo. Eu queria encerrar essa minha passagem lembrando os irmãos que não é todo momento que você está cantando, louvando a Deus, que você é bem visto, que você é bem aceito, que não tem pessoas críticas que ficam olhando, dizendo assim: você viu? Nós estamos cheios disso. Mas eu entendo que você está aqui não é para agradar a quem quer que seja. Você está dizendo: Senhor, eu ofereço a Ti o meu louvor. Não importa. Há muita gente que nos critica que nós cantamos hinos antigos, retrógrados, hinos que não fazem mais sucesso. São esses mesmo que nós vamos continuar cantando. Nós não queremos hino de sucesso. Nós não queremos hinos de estrela. Nós queremos hinos que louvem ao Senhor. Aleluia. Dependendo, eu estava ouvindo uma notícia que em Belo Horizonte abriram a primeira boate evangélica do Brasil. Lá tem muito hino, muita dança, muita paquera e muito louvor. É isso aí. Tem hinos que é para cantar nesses ambientes, e eu concordo, porque o hino que não louva a Deus deve ser levado para esse ambiente. Agora, eu quero ver Satanás sentir bem com o hino em que adora ao Senhor. Eu quero ver o diabo ficar em pé diante da boca daquele que louva a Deus com o coração. Há pouco tempo atrás veio uma moça aqui, não sei como os irmãos deram oportunidade, era num dia de convenção. A moça, convidada de alguém, veio aqui, não tinha nada a ver com o cristianismo, uma roupa indecente, e ela começou a cantar e rebolar, e aí eu só vi os irmãos daí da igreja, não era dando glória a Deus, não era dizendo: queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima. Mas ela quase não conseguiu largar o microfone. E ela saiu correndo daqui, não olhou nem para um lado, nem para o outro. É isso mesmo, aquilo que não é para louvor a Deus, queima Jesus, põe esse demônio por terra. O que é para louvor a Deus, glorifica o nome do Senhor. Nós não aceitamos qualquer tipo de louvor.
Para cantar nós temos que estar em liberdade diante de Deus. Diz o texto, eu não vou entrar muito no assunto, mas a Bíblia fala de um homem chamado Davi. Quando ele ia levando a arca da aliança, ele despojou da roupa do rei e vestiu roupas de levitas e entrou no meio do povo para cantar e para dançar e levar a arca. Não sei se você está entendendo isso. Porque quando você está na presença do Senhor, não importa quem é você. Não importa, abre o coração, glorifica a Deus. Abre o coração. Nós não viemos aqui, meus amados, para ser glorificado. Nós viemos aqui para glorificar o Senhor. Abra a boca e glorifica Ele. Davi despojou da sua coroa, do seu trono, da sua glória, e desceu lá embaixo, mas os levitas. E vai levando a arca, e dançando, e cantando. Capítulo 6 de segundo Samuel. O versículo, eu gosto muito do versículo 20 a seguir. Depois os irmãos olhem lá em casa. Aí o texto diz que Davi ia cantando, Davi ia bailando, humilhando na presença do Senhor. Meu irmão, quando a presença de Deus está ali, eu não quero nem saber quem está olhando para mim. Eu não quero nem saber se alguém está gostando ou não. Eu estou glorificando o meu Jesus. De vez em quando Deus toma um irmão aqui e começa a falar em língua e profetizar. Tem gente que olha para um lado para o outro. Eu digo, toca fogo, Jesus. Porque a presença do Senhor enche a igreja. E Davi ia bailando. Sabe quem deveria estar junto com ele? Sabe quem deveria estar ali cantando com ele? Sua mulher. Mas ela não estava. Sabe onde ela estava? Pendurada no apartamento, no prédio, lá no palácio, olhando assim, ó. Por isso que eu quero dizer aos irmãos, nem todo mundo está aqui para glorificar a Deus junto com vocês. Nem todo mundo está aqui para abrir a boca e dizer, olha, Deus falou comigo. Há quem diga, eu fui lá e perdi meu tempo. Eu fui lá e não gostei de nada. Eu fui lá, eu vi fulano, eu vi ciclano, eu vi. Amém. E estava lá. Porque ele vem para ver. Principalmente alguém a quem ele gostaria de ver na desgraça. Mas ele não viu na desgraça, ele viu louvando a Deus. Ao invés dele ficar feliz, não. Faz igual o Mical. Julga. Lá da janela. Olha e diz, não é Davi? Ele está fazendo um ato tão vergonhoso diante do seu servo e das suas servas. E de repente Mical desce para encontrar com Davi. E Davi vinha alegre e feliz. Quando Mical abre a boca para condenar a Davi, ele disse, diante do Senhor eu estava. Ele me escolheu e eu estava diante dele. Diante dele eu me humilharei. Diante dele eu me curvarei. E oferecerei a Deus, a ele o sacrifício. Mical, talvez você está com inveja de mim, porque Deus não escolheu seu pai e a mim.
Ô Mical, você está magoada? Que Deus escolheu a mim, não seu pai. Há muita gente, meus amados, que pensa assim: sou eu que deveria estar lá. Humilha diante do Senhor. Meus amados, eu só quero encerrar dizendo o seguinte: você não está aqui para agradar Mical. Você entrou aqui para servir a um Deus vivo, a colocar diante dele o seu louvor, a sua angústia.